Então é o seguinte, partiu, vamos embora. Dicas aí de atendimento, né, centralizando em atendimento hoje. Então olha só, gente, a FCC, né, a Fundação Cópia e Cola, ou Fundação Chata pra Caramba, ela sempre costuma cobrar a parte teórica das coisas, isso qualquer matéria, tá? Não é só matéria de atendimento, não. É muito centralizado em listas. Lista disso, lista daquilo, enfim. Eu tô vendo aqui nos comentários, Quevedão falando assim, chimarrão, tô fora, quente pra caramba, bicho. Ah, sei lá, Quevedão. Quevedão, cara, ainda tem que falar isso ao vivo. Puta que pariu. Mas vamos lá, Quevedão é o seguinte. Toma o que você quiser, meu irmão, mas acorda, cara, acorda. Você tá acordado, você já tá postando aqui. Então é o seguinte, eu tô acompanhando os comentários de vocês aqui ao vivo, tá? No link do CPC. Então, por favor, façam seus comentários, suas dúvidas, perguntas, angústias, sugestões, elogios, reconhecimentos. Manda a cuca aqui via internet. Gente, eu tô indignado. Vou falar rapidamente, eu tô indignado. É a primeira vez que eu venho aqui para Porto Alegre que eu não estou levando cuca para casa. Até agora eu não ganhei cuca. Lembrando que eu vou embora amanhã às 6 da manhã. Então você só tem hoje para deixar a sua cuca aqui no CPC. Por favor. É o seguinte, quem não deixar a cuca não aprova, hein, galera? Putz, tô brincando, senão eu vou levar 500 milhões de cuca para casa. Uma só tá bom, tá, gente? Pode ser só uma. Faz uma vaquinha, galera. Compra uma cuca para mim, por favor. Mas vamos lá, brincando. Brincando não, falando sério. Mas vamos lá. O negócio é o seguinte. A FCC, então, ela costuma cobrar listas de coisas. Então, assim, aqui em atendimento, quais são as possíveis listinhas que a FCC pode cobrar de vocês? Então, primeiro, como está aí na tela, aqui na tela, quer dizer, aspectos essenciais, né, para prestar um atendimento com qualidade e gerar a tal da vantagem competitiva. O que vem a ser a vantagem competitiva? É ser melhor do que o concorrente. Então, segundo os principais autores de atendimento, 4 coisas são necessárias. Primeiro, compreender de verdade as necessidades dos clientes. Nada daquela coisa falsa, cliente, eu te entendo. Não, falsidade. Você tem que ser realmente espontâneo e realmente de verdade entender o seu cliente. Segunda coisa, comunicação no atendimento aos clientes, tem que ser perfeita a comunicação. Isso não significa falar um português perfeito, não cometer erros de português, mas ter uma comunicação entendível, né, por parte do receptor, que é o cliente. Terceiro, percepção e empatia, isso é perceber como realmente o cliente está e ter a empatia de se colocar no lugar do cliente de verdade, né? Esse é o conceito de empatia. E por fim, treinamento, extremamente importante. Mesmo que você já tenha nascido para vender, nascido para atender as pessoas, é extremamente importante a questão do treinamento, mesmo porque o grau de exigência do consumidor vem aumentando a cada dia e, obviamente, os bancos, assim como qualquer empresa, criam produtos novos a cada dia e, consequentemente, você tem que ter treinamento para isso. Então essa é a primeira listinha, né, de algo que pode aparecer na sua prova. Segunda lista, o serviço de atendimento ao público é resultante da sinergia de algumas variáveis. O que é a palavra sinergia? Trabalho em equipe, é cada um fazendo a parte do outro também, não só fazendo a sua parte. O melhor conceito de sinergia, Diego perguntando, quais questões vão cair? Diego, no final dessa live eu vou me concentrar, pegar meu turbante, jogar os búzios, o tarô, ligar a bola de cristal e eu respondo. Me cobra isso no final da live. Então é o seguinte, galera, outra coisa, no finalzinho da minha live, você já vai entrar em outra live com a professora Thaís, que vai continuar a falar sobre atendimento e outros aspectos importantíssimos aí para sua prova, beleza? Só que vai estar em outro link, não vai estar nesse mesmo link aqui não. Então é o seguinte, saiu da minha live, já pega o outro link lá da Thaís, já emenda, já cola, já gruda e já continua, beleza? Então é a sessão da tarde e depois da sessão da tarde tem o Vale a Pena Ver de Novo. Então olha só, o que vem a ser sinergia, né? Voltando ao assunto. É quando a gente trabalha de forma unida mesmo, coesa, é quando tem aquela frase, a soma dos esforços individuais é simples, mas a sinergia é muito maior do que a simples, mera soma dos esforços individuais. Olha que bonito isso. Isso é sinergia de verdade. Então, no atendimento, quais são os 4 aspectos que a gente tem que considerar para existir a tal da sinergia? Primeira coisa, o comportamento do usuário, o comportamento do cidadão. O cidadão, gente, ele pode chegar nervoso, bravo, estúpido, cavalo, grosso, ignorante, gente boa, feliz, alegre, triste, deprimido, calado, falante. Do jeito que ele quiser. Você não. Você é o atendente. Olha a segunda variável. A conduta do funcionário envolvido diretamente ou indiretamente com o atendimento. Você tem que estar tranquilo, sossegado, zen, vai levar porrada, vai de alguma forma ser xingado, ser ofendido, o cliente vai estar puto, desculpa a palavra, com você, e você vai ter que parecer um monge budista.
acalmar esse cliente. Cara, como é difícil fazer isso, porque a gente é humano, a gente também tem problemas, a gente também tem unha encravada, a gente também tem dívidas, né? A gente tem tudo isso. Mas olha a palavra, atendente. Olha o que você será a partir de domingo. Servidor. Servidor está ali para fazer o quê? Servir. E servir a quem? Ao cidadão. E não importa se ele vai chegar bravo, indignado. Para com esse negócio de virar para o cidadão e falar assim, ô cidadão, isso é desacato à autoridade. Uma que você não é autoridade, meu irmão, você é ser humano, você está ali para servir. Você é um servo, você não é autoridade, entenda isso. Então é o seguinte, você tem que atender do jeito que você gostaria de ser atendido. Pô, ainda, mas eu não chegaria grosso, ignorante, cavalo, estúpido com alguém. Tá, beleza, você é educado, gente boa, gente fina, vai para o céu quando morrer. Mas você vai atender um monte de gente que não vai para o céu quando morrer não, mas vai descontar a raiva do mundo em você. E se você conseguir reverter a situação, usando técnicas como inteligência emocional, conhecimentos de psicologia, antropologia, sociologia, paz de espírito, yoga, meditação transcendental e muita paciência, você vai conseguir fazer essa criatura que entrou gritando, sair de lá te elogiando. Elogiando o seu atendimento, reconhecendo o quanto você se esforçou por ele. Terceira variável, a organização do trabalho. É a sua mesa de trabalho, sua estação de trabalho está bem arrumada, de alguma forma, acesso rápido aos documentos, acesso rápido às informações que você precisa, enfim. Tudo isso depende de você. Agora tem uma coisinha que não depende de você, depende do banco, depende da empresa, depende do órgão, que são as condições físico-ambientais e instrumentais. Você não tem culpa alguma se o ar-condicionado estiver quebrado e o cliente for ficando nervoso com excesso de calor. Você não tem culpa nenhuma se não tem cadeira sobrando para o cliente sentar. Mas você é o responsável por cobrar essas coisas da instituição em que você trabalha, se colocando no lugar do seu cliente. Então essas são as 4 variáveis para que no atendimento a gente tenha sinergia. O comportamento do usuário, o comportamento do atendente, a organização do trabalho e as condições físico, ambientais e instrumentais. Outra listinha. Vamos para mais uma listinha? 8 fatores a serem considerados para um atendimento ser considerado satisfatório. Primeiro fator, atendimento pessoal. Gente, como eu vivo falando, não é a primeira impressão a que fica é a última. É a última impressão a que fica, porque se fosse a primeira, relacionamentos não terminavam. Concorda? Porque a primeira impressão é maravilhosa. Por que os relacionamentos terminam? Porque não é a primeira impressão a que fica. Então, no atendimento é a mesma coisa. Não é a primeira impressão a que fica, mas a primeira impressão é a que marca. Olha só, galera, quando aquele cara olhou para o Tinder e viu a Jennifer, foi a imagem da Jennifer que chamou a atenção dele. Cara, como dói falar isso, né? Porque lá no clipe a Jennifer não ajuda muito. Mas enfim, por alguma razão o cara se apaixonou pela Jennifer. Por quê? Por causa da sua apresentação. Como dói falar isso. Mas, enfim, uma que a música é horrível, cara. A música gruda, bicho. Que música ruim, nossa senhora. Mas, de qualquer forma, o nome dela é Jennifer, enfim. E aí o que acontece? A pessoa, então, deu um match lá no Tinder, né? Dizem, né, que é assim que faz. Eu não conheço essa ferramenta. Não, tô brincando. Conheço sim. Minha namorada, inclusive, eu conheci no Tinder. Mas o nome dela não é Jennifer. Mas olha só. E a gente está 3 anos juntos. Mas olha só. De alguma forma... eu tô pensando em besteira aí, eu não paro de falar. Para com essas besteiras, Edu. Pronto, volta pra aula. Então o negócio é o seguinte. O cara deu match lá no Tinder, com certeza pela apresentação pessoal ali da foto, as coisas que a pessoa escreveu, aquela coisa toda. A primeira impressão não é a que fica, mas é a que chama atenção, é aquela que abre, né, todo o canal de comunicação para que você consiga, então, estabelecer um bom atendimento. Isso é atendimento pessoal. Então, quer dizer, a imagem logo de cara, a forma que você aborda. Segundo, cordialidade. Cuidado com o conceito de cordialidade. Cordialidade é a soma da empatia com a simpatia. Então, quer dizer, eu me ponho no lugar da pessoa, empatia, e atendo de forma simpática, isso é, com educação, com cortesia, com gentileza, e aí é ser simpático. É a soma das duas palavras. Organização, eu já citei agora há pouco, um ambiente de trabalho organizado, ferramentas facilmente identificáveis, etc. Quarto, precisão. Pior coisa que tem é ser atendido por alguém que não é preciso, né? Por alguém que não responde exatamente ao que você perguntou. Quinto, tolerância. Já que você vai receber toda a porrada do universo, provavelmente você vai ter que ser uma pessoa muito tolerante para conseguir reverter a situação. Sexto, objetividade, clareza e concisão. É muito parecido com precisão, mas não confunda. Alguém preciso, pá, responde diretamente. Alguém objetivo, claro e conciso, também responde diretamente, mas com objetividade. Isso é,
Responde rapidamente, de forma precisa, mas diretamente ao ponto do que aquilo em relação àquilo que o cliente perguntou. E de forma clara, isso é, de forma que o cliente realmente entenda. Descrição. Você vai ter acesso à conta bancária de um monte de gente. Você vai poder ver lá o saldo de um monte de gente famosa e conhecida aí que tem a conta no Banrisul. Seja discreto. Comentar com a sua mãe sobre o saldo bancário de alguém conhecido, que vai comentar com a sua tia, que vai postar no Instagram, não vai ser legal. E por fim a conduta da vida pessoal. Tudo que você faz na sua vida pessoal é objeto de análise para a conduta profissional. Percebe que este ponto se mistura com ética organizacional, que também está no seu edital. Então, quer dizer, o servidor tem que atender com conduta, com descrição, tudo isso faz parte de códigos de ética, do código de ética do Banrisul, do código de ética do servidor de forma geral. Beleza? Continuando então. Pontos importantes a observar no atendimento. Primeiro, tua cara, bicho. Tua cara retrata o que você está sentindo. Nesse exato momento, pela minha cara, o que eu estou sentindo? Estou sentindo muita alegria de estar aqui passando essa live para vocês, garantindo a aprovação e a cuca sagrada da posse, que eu tenho fé que ainda hoje, nesta segunda-feira, eu serei abençoado com a cuca sagrada. Então é uma cara de expectativa, né, de ansiedade, aguardando a cuca sagrada. Mas nenhuma indireta, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, olha só, a sua fisionomia vai retratar exatamente o que você sente. Mas o Wendel, tem gente que tem a cara feia, que por mais feliz que esteja, a pessoa está parecendo estar com raiva. Sim, meu amigo, se você tem sua cara feia, treine na frente do espelho, porque a sua fisionomia tem que ser perfeita. Você tem que conseguir repassar os sentimentos para a pessoa pelo rosto. Segunda coisa que a gente tem que tomar cuidado no atendimento, olhar nos olhos da pessoa. Esse negócio de ficar atendendo, olhando para o tempo, passa insegurança e passa desprezo. Terceiro fator que está aqui, os usuários adoram atendentes que transmitem confiança. E quais são as formas de transmitir confiança no atendimento? Vamos lá. Primeiro, cumprimentar o cliente. Bom dia, boa tarde, boa noite, cabe em qualquer lugar. Né? Reconhecer imediatamente o cliente. Perceber, que o cliente está ali no ambiente, ele não foi atendido ainda porque está todo mundo atendendo, mas pelo menos fala assim, opa, tudo bom, cliente? Como é que você está? Tudo jóia? Já vou te atender. Por favor, aguarde. Nada de falar, só um minutinho. Um minutinho é falha de atendimento. Por quê? Um minutinho eu teria que ter menos de 60 segundos. Teria que ter 45 segundos, 40, 30. E, cara, em nenhum lugar do planeta um minuto tem menos do que 60 segundos. Pedir um minuto só é falha, porque dificilmente você consegue fazer algo rápido em um minuto para voltar para o atendimento. Seja preciso no tempo que você precisa. Cliente, por favor, me aguarde 4 minutos e volte em 3. Mas também não vai ser tão chato a ponto de falar, cliente, por favor, aguarde 3 minutos e 38 segundos que já já eu te atendo. Não, né? Aí é chatice. Outra coisa, ficar em pé é importante. Você está sentado no atendimento, o cliente chegou na sua frente, larga o que você está fazendo, fica em pé, criatura, deixa de ser folgado, deixa de ser preguiçoso, fica em pé. Porque ao ficar em pé, significa o seguinte, larguei o que eu estou fazendo, minha atenção é sua. Fiquei em pé, te busquei para sentar, para trazer você para o meu ambiente, para a minha mesa de trabalho. Então é como se você buscasse o cliente no local onde ele está, que é psicológico, e trouxesse para o seu ambiente. Isso é extremamente importante. Outra coisa, sorria para mostrar cordialidade. Mas, gente, toma cuidado, pelo amor de Deus. Tem gente que quando vai sorrir, parece que vai virar do avesso, né? Parece aquelas hienas e tal, que quase vai virar do avesso mesmo, vai aparecer até o osso da pessoa. Não, sem exageros. Mas o Wendel tem uma gengiva um pouco... Não, gente, pelo amor de Deus, né? Não precisa chegar nesse nível de detalhe. São sorrisos discretos, sinceros. Por exemplo, olá, cliente, boa tarde, meu nome é Wendel, tudo bem? Percebe? Um sorriso rápido. E aí você já emenda falando. Não, pelo amor de Deus, não vai ser falso nesse sorriso. Outra coisa, apresente-se e trate o cliente pelo nome. Todo mundo gosta de ser tratado pelo nome. Ou quase todo mundo. Tem gente que não gosta muito do nome que tem. Mas se você perguntar para a pessoa, por favor, qual é o seu nome? Ela vai falar o nome que ela deseja ser atendido. Olhe nos olhos do cliente, como eu já falei. Aperto de mão. Galera, tem gente que estraçalha a mão da pessoa. Né? Tem gente que parece que quer medir força no aperto de mão. Pelo amor de Deus, não vai estraçalhar a mão do seu cliente, não é competição. Mas, Wendel, e se o cliente quiser estraçalhar minha mão? Deixa, enfim. Outro fator, tem gente que pega na mão com nojinho, né? Pega na ponta do dedo, assim, cumprimentando, e já vem limpando a mão com nojo. Não é o jeito certo. Mas, Wendel, e se o cidadão que está ali está sujo, está fedendo, enfim, cara, lava a mão depois, sabe? Pega na mão da criatura direito. Não é para estraçalhar nem para pegar com nojinho. Isso é essencial no atendimento. Você pode achar que não.
Mas esse calor humano, esse toque que é o aperto de mão, já transmite confiança. Ah, Wendel, então eu quero transmitir confiança pra caramba. Eu quero dar aperto de mão, eu quero dar um beijinho, 2, 3, eu quero dar um abraço, um tapinha nas costas. Não, gente, pelo amor de Deus. Se você for desencalhar, você vai desencalhar fora do horário bancário. Se você encontrou o amor da tua vida. Não é na hora ali do atendimento que você vai literalmente desencalhar, não. Se você é uma pessoa encalhada. Então, olha só, pelo amor de Deus, não gruda no cliente. É só o aperto de mão, ok? Isso é regra de etiqueta empresarial. Olha só, ofereça assistência. Posso ajudar? É uma pergunta boa, mas não no início do atendimento. Nunca comece o atendimento com uma pergunta fechada. Outra regra que sempre cai em prova. O que é pergunta fechada? Pergunta fechada é quando tem como resposta sim ou não. Posso ajudar? Não! Pronto. E aí, acabou o atendimento. Você não tem mais nada para falar para a pessoa. Então, assim, sempre com pergunta aberta, para fazer o cliente falar. Aquela frase que a avó diz, né? Fale mais e ouça menos. Temos 2 ouvidos e uma boca. É a frase mais sincera do mundo. Então, a gente tem que fazer o cliente falar para, com base naquilo que o cliente vier a falar, aí sim a gente dá sequência no atendimento. Continuando, então, para isso, eu vou ter que ouvir atentamente. E ouvir atentamente, gente, não é fingir que está ouvindo. Mas, Wendel, tem cliente que vem querendo contar a história da vida. Ele começa assim, olha, um dia existiu o Big Bang, uma grande explosão que gerou o universo. Milhões de anos foram se passando, até chegar no problema que ele tem hoje. Eu sei que tem gente que é assim. Mas, gente, tem formas educadas com etiqueta para cortar a pessoa, para acelerar a pessoa. E outra, se você então está disposto a ouvir, já aconteceu com você, da pessoa estar contando uma história, que você não tem a menor paciência para escutar, aí você fica com aquela cara de paisagem, escutando a pessoa. Só que por dentro você está dormindo, né? Aí quando a pessoa termina de contar a história, ela faz uma pergunta, então, aí você, pode repetir, por favor? Não, gente, pelo amor de Deus, a pessoa vai ter que repetir a história, não faz isso. Então, olha só, você precisa, de verdade, escutar o cliente e demonstrar que você está escutando, demonstrar que você está vivo, que você não teve um coma ali que ficou paralisado. Então, como que você demonstra que você está escutando o cliente? Com algumas expressões. Uhum. Ah. É? E repetindo, talvez, algumas palavras. Aí tem gente que pega uma expressão só e fica uhum, 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 uhum. Enfim, fica uma coisa repetitiva. Não, você tem que mesclar essas expressões. Isso é regra de etiqueta empresarial. Quando a gente está escutando alguém, demonstrar que está vivo, é importante. Outra, fazer perguntas de sondagem e elucidação, perguntas abertas, né, como eu falei anteriormente. Perguntas que não tenham como resposta sim ou não. Quevedão ainda continua aqui se manifestando. Quevedão, muda esse apelido, cara. É muito estranho para nós, professores, falar, porra, o Quevedão. Não sei, cara, muda. Não tá legal não, Quevedo fica legal. Então, olha só. É importante, né, a gente fazer essa pergunta de sondagem e elucidação, deixar claro que está entendendo o assunto com essas expressões, manter um tom de voz cordial. O que é um tom de voz cordial? Não é aquele tom de voz, olá, cliente, tudo bem? Não, gente, pelo amor de Deus, esse tom de voz do cliente, ele vai sambar na tua cabeça, ele vai fazer aquilo que ele quiser. Quem controla o atendimento é você, atendente. Mas não é para você controlar com um tom de voz brusco, grosso, enfim. Eu lembro uma vez, visitando um certo local pela primeira vez no sul do país, que eu parei no local para... Fui pedir alguma coisa no balcão, aí a pessoa, a fila é late! Falei, caramba, bicho, essa pessoa vai me bater. Depois é que eu fui perceber que esse é o jeito de ser daquela pessoa. Claro que para cada região varia. Tem certas regiões do país que você tem as pessoas que falam assim, parece que estão berrando, parece que vão te bater, que vão te matar. Eu não estou dizendo que aqui no sul do país é assim não, mas no interiorzão eu já percebi que é. Aí o que acontece? Lá no Nordeste também, tem cidades do Nordeste que as pessoas falam, parece que vai te matar. Na minha família, a minha família toda é descendente de italiano. Se um dia você for para uma reunião lá em casa com a minha família, tu vai perceber que a gente está se matando. E não tá, a gente se ama, é o jeito de falar. Mas no atendimento, tom de voz cordial. Você tem que treinar se você não consegue fazer isso. Por quê? Você vai ter na sua frente perfis de pessoas dos mais diversos e mais variados. Sobrenome do Quevedo é David... É melhor o Quevedo, é melhor o Quevedo. Não dá nem para ler, cara, isso daqui. Quevedão, beleza, morreu, Quevedão. Então, olha só, mantenha o tom de voz, mantenha o tom de voz cordial, né, para que você consiga, então, de alguma forma, conseguir abordar o sentimento daquela pessoa, chegar, realmente tocar no coração daquela pessoa, na emoção daquela pessoa. E, obviamente, fazer isso demonstrando total confiança.
Outra coisa, ponha-se realmente de verdade no lugar do cliente. Empatia, esse conceito cai em todas as provas. O que é o conceito de empatia? Se colocar no lugar, beleza, já repeti isso várias vezes, você já aprendeu. Mas como demonstrar empatia? Como a pessoa perceber que você tem empatia por ela? Então, olha só uma estratégia interessante, mas você tem que tomar cuidado. Se o cliente reclamar, mostre algo com que ele concorde. Isso demonstra empatia. Ah, então peraí, Wendel. Se o cliente reclamar do banco dizendo assim, esse banco é uma porcaria, essa fila é gigantesca, seu atendimento é uma merda, você tem que concordar com ele e falar, é verdade, cliente, esse banco é horrível, eu sou uma merda, mas enfim, tamo junto. Não, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Não é concordar com a reclamação dele, meu filho. Olha só, você tem que falar algo que ele concorde. Por quê? Quando você fala algo que ele concorde, a sua próxima fala vai fazer com que ele inconscientemente concorde com você. Quer ver como? O cliente está reclamando da fila, do atendimento, etc. E aí você vira para o cliente e fala assim, cliente, entenda, concordo com a sua reclamação, realmente a agência está muito cheia. Mas caramba, hoje é o 5º dia útil do mês. 5º dia útil é o dia que a agência está mais cheia. O senhor não concorda? Tem como alguém discordar disso? Porque é meio que óbvio. Ele vai concordar com você. A próxima frase que você venha falar, ele já tem a tendência de repetir a concordância com você. Você criou um elo mental de relacionamento e comunicação com esse cliente. Isso é uma técnica inversa chamada rapport. O que é o rapport? Você se comporta, fala da mesma forma que o cliente está falando com você. Ele vai perceber então que ele está sendo grosseiro, porque você estaria sendo grosseiro de volta. E aí aos poucos você vai acalmando o diálogo, ele vai acalmando também. Mas não é xingar, percebe? O cliente está falando com você nervoso. Pô, porque não sei o que, tal, nervoso. E você, caramba, cliente, eu tô aqui para te atender, relaxa, vamos lá, cara, tamo junto. Entendeu? É você falar no mesmo ritmo, no mesmo tom de voz, mas não as mesmas palavras duras que ele pode estar usando com você. E aí, aos poucos, você vem trazendo ele para um relacionamento realmente profissional, né? Ameno, pacato, onde você aí sim vai conseguir de verdade responder aos anseios desse cliente. Essa técnica se chama rapport e já foi perguntada em prova. E demonstrar de verdade, né, a tal da preocupação genuína. Continuando aí as dicas, olha, assuma a responsabilidade. Entenda uma coisa, você pode ter um gerente que está ali para resolver os problemas? Pode, certamente tem. Mas você virar para o cidadão e falar assim, ô cidadão, isso é com o gerente, não é comigo não, cara. Eu não tenho autonomia para responder sobre isso. Sabe o que vai acontecer? O cidadão vai procurar o gerente o tempo inteiro. Então, quer dizer, ele não vai te procurar mais. Então, vá você até o cliente, pergunta para o gerente as coisas, volta, traz a informação de volta para o cliente. Né? Ofereça apoio adicional se necessário. Né? O atendimento está meio que ali se encerrando e você, então, oferece em algo mais posso ser útil? Toma cuidado com essa pergunta, porque se a fila estiver enorme, se tiver um monte de gente para atender, você, de alguma forma, ao fazer essa pergunta, vai fazer o cliente querer falar mais e querer continuar o atendimento, e a fila está enorme. Então tem hora certa para isso. Beleza, você vai se despedir do cliente, né? Agradeça ao cliente pela atenção, agradeça pela visita. Você tem que agradecer eternamente ao correntista do Banrisul, gente. Mas o Wendel, por que eu tenho que agradecer ao correntista do Banrisul? Pela seguinte razão, se não existissem... Desculpa aí, gente, secou a garganta. Se não existissem correntistas, não teria vaga para esse concurso. Você não estaria fazendo esse concurso e não seria servidor do Banrisul a partir de domingo. Então, olha só, olha o que eu estou profetizando para a tua vida, hein? Você vai ser servidor do Banrisul a partir de domingo. Você acredita? Eu acredito. Como a galera lá de Brasília, logo, logo vai ser servidor do BRB, né, que é o concurso de lá também, que é o banco análogo ao Banrisul, logo, logo vai ter concurso para lá. A galera está me assistindo na live aqui do meu Instagram. Galera de Brasília, abraço para vocês, beijo para... meu pai entrou no Instagram, meu pai está me assistindo, ô vergonha. Oi pai, saudade, amanhã eu tô aí, beijo pai. Beijo, te amo, manda um beijo para a mãe. Então olha só, pô, acabei de olhar na hora que meu pai entra, cara. Paizão, cara, que orgulho de ser filho desse cara, nossa senhora. Mas vamos lá, continuando. Então assim, até me emociono. Tava falando da galera do BRB, né? Puta, até me perdi, cara, quando a gente fala do pai. Ei, paizão. Beijo. Voltando. Então é o seguinte, você vai se despedir, né, do seu cliente. Oferecer o apoio adicional, era isso que eu estava falando, lembrei. Oferecer o apoio adicional é arriscado, porque se a fila estiver enorme, né, toma cuidado com isso. E aí é o seguinte, você vai se despedir, agradeça pela visita, agradeça de verdade esse cliente pela oportunidade de atendê-lo,
né? Manifeste gratidão de verdade. Agora toma cuidado. Imagina o cliente insatisfeito, indignado, pé da vida, e você não conseguindo resolver o problema dele, você vira e fala, obrigado pela visita, volte sempre. Cara, esse cliente vai te mandar pro raio que o parta, porque ele não conseguiu ser atendido por você. Então tem momentos que não cabe, tá? Você falar assim, volte sempre, né? Tamo junto, tal, conta com a gente. Tem momentos que isso não vai caber. Então olha só, vamos supor que você trabalha numa funerária, você atendeu muito bem a família do falecido, e você vai falar, volte sempre. Cara, numa funerária não cabe isso, pelo amor de Deus. Hospital, tudo bem, de repente a pessoa até se recuperou da sua doença, saiu de lá curada. Você vai falar, volte sempre. No hospital, numa funerária, você está doido? Não. E obviamente num banco, volte sempre. Dependendo do motivo que o cliente procurou o banco, ele não vai querer voltar. Então, quer dizer, depende do fator que fez ele procurar o banco, depende do clima, da vibe ali do atendimento no momento, para você falar volte sempre. Beleza? E entregue o seu cartão de visita, caso você trabalhe com cartão de visita, pelo amor de Deus, sempre o cartão de visita de frente, com o teu nome de frente para a pessoa. Se você entregar o seu cartão de visita com desprezo, a pessoa certamente vai pegar e vai jogar num canto, vai jogar fora. Então, muita atenção com a forma que você entrega cartões de visita. E pedir para retornar sempre que couber. Para a gente fechar essas dicas aqui de atendimento e dar algumas outras dicas nesses minutos que restam, falar sobre os passos, as etapas do atendimento. Eu dou minha cara a tapa se não cair alguma questão sobre uma dessas etapas ou sobre as 7 etapas. Primeira etapa do atendimento, prospecção e qualificação de clientes. É aquela etapa onde você vai, ainda na sua casa, ou talvez já no banco, mas sem atender o cliente, prospectar, imaginar o dia que você terá pela frente, que tipo de cliente que você vai atender, volte sempre quando ele ganha o título de capitalização. Eu achei que a Ana Paula Dal Bianco, ao ser servidora do Banrisul, já iria me dar alguns títulos de capitalização. Não, eu quero é Cuca, não preciso de título de capitalização. É Cuca, gente, por favor, é Cuca. Eu preciso levar a Cuca para casa. Mas, enfim, o que acontece? Quando você faz a prospecção, você, de alguma forma, está levantando o dia que você terá pela frente, que tipo de cliente você vai atender. Às vezes você já até sabe quais são os clientes que você vai atender naquele dia. Então, você, de alguma forma, vai prospectar, se preparar para esse dia. Segundo passo, pré-abordagem. É aquele momento que você se prepara definitivamente para o primeiro cliente, vai até o banheiro, dá um trato no cabelo, dá um trato na roupa, vê se está tudo certo, se o computador está ligado, se os instrumentos estão disponíveis, uma última lida na ficha dos clientes que você vai atender naquele dia, pré-abordagem. Terceiro passo, abordagem. É o momento do bom dia, boa tarde, boa noite, pegar na mão, sem nojinho, sem estraçalhar a mão, olhar nos olhos, levantar, chamar pelo nome, convidar para sentar. Tudo isso tem uma sequência, tá, gente? Eu estou falando meio fora da sequência. E aí você sim fala sobre o que você está ali fazendo, faz uma pergunta aberta e espera a resposta do cliente. Toda abordagem termina na pergunta aberta. Fez a pergunta aberta, escutou a história da vida do cliente e agora então você vai fazer a apresentação e demonstração. É o momento de você apresentar a solução para aquele cliente, com base, claro, no produto ali que ele procura, que ele deseja, enfim. Então, olha só, na apresentação você tem que tomar um cuidado. Jamais falar tudo o que você sabe sobre o produto ou serviço. Jamais. Por quê? Se você falar tudo o que você sabe sobre o produto ou serviço, você não terá cartas na manga. Você não terá argumentos para o contorno de objeções. Então, você fala pouca coisa, responda apenas ao que o cliente perguntou, e aí sim, se ele colocar uma objeção, você começa o contorno de objeções falando o restante do que você sabe sobre o produto ou serviço. Tanto é que olha o próximo passo, superação de objeções. Então você começa a contornar as objeções com o resto de argumentos que lhe resta, que lhe sobra, para que você consiga de verdade abordar o cliente. Tem gente aqui perguntando se a live da Thaís começou. Não, não começou. A live da Thaís só vai começar assim que terminar a minha, só que pelo outro link. Beleza, galera? Então, assim que terminar a minha, vocês já emendam com outro link, ó. CPC já colocou aí, ó. Legislação, conhecimentos bancários, atendimento, com a prof. Thaís. Tá aí o link. Né? Cadastre-se, receba todas as aulas por e-mail, blá, blá, blá. Enfim, mas é só que assim que terminar a minha, aí ela entra nesse link, beleza? Fica tranquilo que você não vai ter que ficar com 2 celulares na mão escutando as 2 lives ao mesmo tempo. A gente pensa em você. Bom, continuando então. Então, olha só.
A cuca manda pelo correio. Não, não precisa, vai chegar amassada, Ana Paula. Pode trazer no sábado que vem. Sábado que vem eu estou aqui de novo. Então, olha só, continuando. Você vai superar as objeções com os argumentos que lhe restam. Beleza. Você vai perceber, aos poucos, que colocando os argumentos, o cliente vai tendendo a querer fechar a venda, fechar o atendimento, a levar o produto ou serviço. Quando você perceber esse momento, é o momento, então, do penúltimo passo. Fechamento e acompanhamento, o chamado follow-up. O que é o fechamento da venda? É definitivamente perguntar para o cliente como ele vai pagar, cartão de débito, crédito, enfim. Você está colocando a dúvida na cabeça do cliente sobre a forma de pagamento e não sobre se ele vai levar o produto para casa ou não. Então, quer dizer, é uma dúvida bem mais interessante para quem trabalha com atendimento e vendas. Fechou a venda, encaminhou para o caixa, ou você mesmo fez o recebimento, deu o contrato para ele assinar, passou a maquininha do cartão, um abraço, cliente, tchau. Não, você vai acompanhá-lo. Dificilmente, trabalhando no banco, você vai conseguir acompanhar o cliente até a porta, até a saída do banco ao lado dele. Você tem muita gente para atender. Mas acompanhe com o olhar. 99% das pessoas olham para trás de um local de atendimento antes de sair desse ambiente. E essas pessoas olham para trás procurando quem o atendeu, para garantir um reforço de que realmente tomou a decisão correta. Imagina, a pessoa olha para trás, o atendente está lá, já atendendo outra pessoa. Aí você todo feliz, já olha para trás, oh! Enfim, já passa a mão na cabeça e sai disfarçado porque o cara não estava olhando para você. Então é o seguinte, procura acompanhar com o olhar, cumprimente de longe, opa, até mais, tudo de bom, hein? A gente se vê. E continua aqui atendendo ao seu cliente. Isso vai dar uma percepção de melhora no atendimento fantástica. Só que aí vem o último passo da venda, que é um último passo que a maioria das organizações não segue, que é a manutenção desse cliente, é o que a gente chama de pós-venda, ou marketing de relacionamento. Pode ter esses três sinônimos: manutenção, pós-venda, marketing de relacionamento. Então, olha só, o que é o pós-venda? Lembrar do aniversário desse cliente, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem, convidar esse cliente para retornar à loja, para conhecer a nova coleção que acabou de chegar. Wendel, isso não cabe no banco. Eu vou ligar para o cliente, olha cliente, venha conhecer a nova coleção de seguros que acabou. Não, pelo amor de Deus, né? Você não vai fazer isso no banco. Mas você tem como convidar o cliente a conhecer outros produtos, a conhecer outros serviços que ali estão disponíveis. Sempre manter a relação com esse cliente para que ele volte, para que ele lembre do seu atendimento. Pô, Wendel, mas é complicado, cara. Lá no Banrisul eu atendo milhares de pessoas. Eu não vou conseguir me relacionar com todas elas. Será que não? Você pode criar uma página no Instagram. Uma página no Instagram onde você mostra para os clientes, olha cliente, eu tenho uma página no Instagram onde eu me comunico com vocês, onde eu falo das novidades do banco. Pronto. Veja, claro, internamente, se isso é possível, se isso é bem aceito pela sua gerência, com a área de marketing do banco, se isso pode ser feito. Ou então divulgue seu Instagram pessoal e a pessoa ali entra, então você está criando um relacionamento com esse cliente. Vamos supor que você vai trabalhar numa área onde você vai vender seguros corporativos, onde você vai atender várias empresas, onde de repente você fecha um seguro com 500 carros de uma vez só. É importante criar relacionamento. E essa venda corporativa, ela tem uma pegada um pouco diferente do que da venda para a pessoa física. E é importante criar relações. Então não esquece, a manutenção é sinônimo de pós-venda, é sinônimo de marketing de relacionamento. Outra dica, relacionamento só existe depois da primeira venda, depois do primeiro contato. A primeira venda é relacionamento com o cliente? Não, não é. Wendel, como assim não é? Você não está se relacionando com o cliente ali na hora da primeira venda? Sim, mas você não criou o relacionamento com o cliente. Olha, eu vou fazer uma analogia. Quando você tiver dúvidas sobre questão de atendimento, compara com relacionamento pessoal. Quase sempre a comparação dá certo. Por exemplo, você está solteiro, está na prateleira, foi para uma balada, conheceu uma pessoa, ficaram. Tem relacionamento aí? Não, foi uma ficada. Só que você, a partir do dia seguinte, começa a ficar na expectativa. Será que a pessoa vai me ligar? Será que ela vai mandar o WhatsApp? Pior que do outro lado tem a mesma expectativa, aí ninguém manda, né? Mas o relacionamento começa quando? Quando rola o dia seguinte. Quando rola a primeira mensagem no WhatsApp. Aí começa um relacionamento. Com o cliente é a mesma coisa. O primeiro contato lá no local de atendimento não é relacionamento. O relacionamento ocorre a partir do primeiro contato. O relacionamento se consolida quando o cliente volta. Aí há uma consolidação ao início do marketing de relacionamento. E como a gente viu na live da semana passada, qual é o conceito de marketing? Atender todos os desejos e necessidades do cliente, fazendo com que a venda se torne supérflua. Isso é,
A venda vai ser uma consequência do relacionamento. Então, o que acontece? A partir do momento que você atende bem a primeira vez, pode ter certeza que o cliente vai te procurar de novo. Talvez ele não lembre do seu nome, talvez ele não lembre de detalhes do atendimento, mas ao te ver ali no banco, ele vai pelo menos te cumprimentar. Se ele estiver na fila com outro atendente, ele vai lembrar de você. É a partir daí que foi criado o relacionamento. Então, mais uma vez eu reforço, o relacionamento só existe a partir do primeiro contato, ok? Agora, cuidado com essas regras fixas para a FCC. Dependendo do contexto da questão, você vai ter que abrir mão das regras fixas em atendimento, vendas, direito, português, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos bancários, e responder de acordo com o enunciado. Entenderam? Então, olha só. Treinem questões nesses dias que restam para a prova. Peguem questões da FCC, treina, observa o estilo, a pegada. A FCC adora questões com duas frases. Sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, por quê, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, olha só. Você tem que julgar a primeira frase se é verdadeira ou falsa. Aí esquece a primeira frase. Julga a segunda. Vai ver se ela é verdadeira ou falsa. Aí você vai ver se as duas, por exemplo, são verdadeiras. Sendo verdadeiras, você tem que observar se a segunda justifica a primeira ou não. Cara, isso tem que ser feito com muita paciência. Então, muito foco nos enunciados da FCC. Ela é apelidada de fundação chata pra caramba, não é à toa. Ela tem esse apelido de chata pra caramba, porque os enunciados são gigantes. Quando não são gigantes, cheio de floricultura, de palavras mais difíceis, que vai tentar tirar você do universo da questão. Vai tentar fazer com que você leia e não entenda nada. Treina, galera. Se hoje é segunda-feira, sua prova é domingo, temos aí 6 dias para a prova. 100 questões por dia, até o dia da prova, dá 600 questões. Dá para você entender legal a pegada da FCC, trabalhando 600 questões, misturando, obviamente, todos os assuntos. Pô, ainda já está sacrificante pra caramba, está na semana final, eu estou cansado, não sei o quê. Gente, não é na semana final que você tem que cansar, não. Galera, vocês já assistiram corrida? Já assistiram corrida assim de tipo São Silvestre, maratona? Em que momento se dá o sprint, a corrida mais forte? É no final, galera. Então é nesse final que você tem que dar uma acelerada. Sábado, você vai vir aqui para o CPC, vai assistir um dia inteiro de aula, mas de forma divertida, leve, todos os professores dando dicas para vocês daquilo que vocês vão encontrar na prova seguinte. Tu vai para tua casa, vai dar uma relaxada e vai para essa prova com fé, com a certeza de que você fez a sua parte, com a certeza de que você vai acertar as questões, que você vai gabaritar as questões e que você vai fazer aquilo que Deus te permitir fazer e aquilo que está traçado no teu caminho. Beleza, galera? Então, olha só, para a gente fechar, elementos da comunicação, outro assunto que cai bastante em prova. A comunicação tem 6 elementos: emissor, receptor, meio, canal, código, contexto e só. São esses 6. Então, para que a comunicação exista, obviamente tem que ter um emissor, que inicia a comunicação. Obviamente, se tem um emissor, tem que ter quem, gente? Um receptor, o destinatário da comunicação. Então, olha só, o fato de existir um emissor e um receptor significa que a comunicação vai ocorrer? Não, não necessariamente. Tem que ter os outros 4 elementos. Canal e meio. Cuidado com esses 2 elementos. Canal de comunicação é a forma pela qual a comunicação ocorre. A fala, a escrita, a mímica são canais de comunicação. Meio de comunicação é um instrumento físico pela qual a comunicação ocorre. Então, esse instrumento físico, por exemplo, neste momento da nossa aula, qual é o instrumento físico? Para os meus alunos que estão assistindo aqui no meu Instagram, o instrumento físico é o celular, o Instagram propriamente dito, o aparelho celular. Para vocês, a internet, o computador, a câmera, o microfone que aqui está. Numa comunicação, obviamente, presencial, um instrumento físico pode ser as cordas vocais, o aparelho auditivo, o microfone. E, obviamente, aqui a gente também está usando como instrumento físico a tela, né, com as palavras aqui escritas. Então, canal é a forma genérica, meio é o instrumento físico. Por fim, existe o contexto, que é o assunto de que se trata, e o código. O código é o conjunto de signos ou sinais que devem ser dominados pelo emissor e entendidos pelo receptor. No nosso caso, língua portuguesa. Então, recapitulando, nesse exato momento da aula, para a gente fechar essa live e entrar a Thaís com mais conhecimentos para vocês. Temos aqui eu como emissor, você como receptor. Beleza. Tendo, então, como canal de comunicação a fala e a escrita.
tendo como meio de comunicação o seu computador, o seu celular, a câmera, o microfone como meios de comunicação. Tendo como contexto os elementos da comunicação, tendo como conjunto de códigos língua portuguesa. Será que eu falei algo errado nessas definições? Falei. Sabe o que eu falei de errado? A comunicação, para existir, tem que ter o feedback, tem que ter o retorno. Nesse exato momento, eu estou aqui olhando para a câmera, você está olhando para o celular ou para o computador. Eu não tenho o feedback de vocês. Eu não tenho retorno se você está me ouvindo, se você está entendendo, se você está assimilando. Só que aí vem a tecnologia e proporciona que tem o notebook aqui do meu lado, onde vocês que estão ao vivo no YouTube conseguem digitar o retorno de vocês, tirar as dúvidas, fazer comentários e tudo mais. Então temos aqui o feedback. Se tem o feedback, aí sim tem a comunicação. Se o feedback não existir, o que existe é apenas informação. Beleza, galera? Com isso, então, eu encerro aqui a minha live, a minha participação. Foram 45 minutos e agora vocês terão 45 minutos com a Thaís, né, com a professora Thaís, explicando mais coisas que estarão na sua prova no domingo que vem. Mas antes de eu ir embora, gente, deixa eu só falar algumas coisas para vocês aqui. Eu sei que alguns de vocês não estarão ao vivo, né, no sábado, aqui no CPC, no aulão de véspera. Tomara que estejam todos vocês. Mas tem gente que mora mais longe e tal, não vai poder estar. Eu quero, de coração, desejar a vocês toda a sorte do mundo, embora não exista sorte para concurso, existe competência, mas existe a sorte de cair na prova aquilo que você estudou. É a única sorte que existe. Então eu quero desejar a vocês essa sorte de cair aquilo que você sabe, aquilo que você estudou. Agradecer pra caramba mais uma vez o carinho de todos vocês. Toda vez que eu venho para Porto Alegre é um carinho enorme. Inclusive ontem ou antes de ontem fez exatamente um ano que eu pisei aqui no CPC pela primeira vez, que eu pisei aqui em Porto Alegre, dei minha primeira aula. E nesse um ano já vim e voltei, sei lá, não sei nem dizer quantas vezes. Graças ao carinho, à receptividade de todos vocês, a forma que vocês me recebem. É muito bom vir para cada aula, é muito bom trabalhar aqui com vocês, como é muito bom trabalhar em qualquer outra escola que eu dê aula, a receptividade, graças a Deus, é sempre muito boa. As pessoas recebem a gente muito bem. Mas já que eu estou aqui na casa de vocês, no território de vocês, na região de vocês, quero agradecer de verdade esse carinho e receptividade. Galera, outra coisa para a gente fechar, por favor, se você ainda não fez isso, faça, que é o seguinte, tá aqui o meu Instagram, então, @profwendel_Leo. Me segue lá, faz um comentário, curte as postagens. O Instagram agora tem a frescura de que, dependendo do número de curtidas e de postagens, ele não multiplica aquilo para mais pessoas, então ajuda a disseminar isso. Outra coisa, está aqui meu WhatsApp, 61984698256. Qualquer dúvida que você tenha até domingo, até a hora da prova, faltando 1 minuto para você entrar no portão, e quiser mandar alguma dúvida, tirar alguma dúvida sobre atendimento, marketing, vendas, manda a dúvida para mim. Beleza? Eu vou ver ali que é 051, eu sei que é a galera do Banrisul. Logo em seguida eu vou estar focado na galera da CEDEST, lá em Brasília, que é um outro concurso só para a região de lá, também tem essas matérias. Mas como a prova do Banrisul é domingo agora, né, eu vou estar centrando os esforços em vocês. Então prometo responder as mensagens. E uma outra coisa, você tem aqui o meu e-mail, wendel, com 2 L's, .leo.castelano, com 2 L's. Manda um e-mail para mim, para que eu mande de volta para vocês, @gmail.com, para que eu mande de volta para vocês as minhas apostilas das matérias todas de administração que eu dou aula. Se elas não forem úteis para vocês, certamente elas serão úteis para pessoas que estão estudando para concurso, e eu peço, multiplique esse material, principalmente para a galera que não tem dinheiro para comprar, que não tem dinheiro para investir numa escola, em apostilas e tudo mais, ajuda o próximo. Embora estejamos aqui dentro dessa casa maravilhosa que é o CPC, se você não ajudar o próximo, não adianta nada. Sendo servidor do Banrisul, ajude as pessoas. Esqueça que você agora tem alguma estabilidade, vai ter um salário legal e vai ficar multimilionário trabalhando no Banrisul. Esquece tudo isso. Você está ali para servir as pessoas do jeito que você gostaria de ser servido. E eu quero ter essa oportunidade. Então, por favor, me sigam no Instagram, anota meu WhatsApp, anota meu e-mail, faça uso disso daqui para o resto da vida. Eu não desejo que vocês usem isso para o resto da vida. Pelo amor de Deus, passa logo, realiza logo o seu sonho. Mas, por quanto tempo você precisar de mim, estou junto de vocês. Eu e o CPC sempre estaremos do seu lado. Beleza, galera? Fiquem com Deus, sucesso. Para quem estiver no presencial sábado, venha, traga a sua cuca da aprovação e tamo junto. Beleza, galera? Fiquem com Deus,
Beijo, fui!